Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu reconheço que o nosso horário acaba sendo um horário extremamente reduzido para poder debater, discutir, avaliar, concordar e divergir com diversos pronunciamentos que são feitos aqui nessa casa. E como todos sabem, até por dever de ofício, no exercício da função de líder da bancada que apoia o governo nessa casa, eu, obviamente, travo um debate, não só com a minha bancada, mas com a oposição. E reconheço que se a oposição me antecipasse algum dos temas, eu, por óbvio, poderia estar melhor informado para poder exatamente dizer com os reais e centavos o quanto que nós temos, deputado Tadeu Venere, no fundo da infância e da adolescência, né? Hoje nós estamos votando em redação final uma solução que, aliás, se alongou demasiadamente, que é a prorrogação do mandato dos atuais conselheiros, para que possa o SEDECA, que é o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, que faz a administração dos recursos do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência, que todos sabem é decorrência não só da Constituição, do mandamento constitucional, mas especialmente da adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estado do Paraná, obviamente, está integrado a um sistema que é nacional, em que cada ente federado faz a sua parte. No caso do Paraná, nós temos uma destinação de recursos específica que são oriundos dos excessos, dos valores, né, da receita das taxas do DETRAN do Paraná. Isso é para o FIA, creio eu, cerca de 10 milhões de reais mensais, né, que, salvo o melhor juízo, mas esse é o valor aproximado de receita que o FIA recebe. E os recursos do FIA, eles são distribuídos de acordo com os programas, projetos que são apresentados pelos municípios e pela sociedade civil organizada, que efetivamente desenvolve políticas, né, muito pontuais. Inclusive, nós temos um banco de projetos, tem as instituições e entidades credenciadas a receber repasses, que são, obviamente, controlados por um conselho onde a sociedade civil organizada tem uma representação importante e também os conselheiros governamentais. E, obviamente, tudo isso é debatido, discutido e certamente a votação hoje aqui simplificará e agilizará as deliberações que são necessárias para o investimento. Mas eu vou me informar exatamente do valor dos recursos que tem hoje disponíveis, mas ressalvada naturalmente, né, as questões que envolvem os recursos. Todos sabem muito bem que os recursos e as leis que nós votamos na casa, elas podem eventualmente transferir o recurso que está no fundo para a gestão do CIGEF, mas não retira a disponibilidade orçamentária do FIA, ou seja, o projeto demandou, efetivamente é pago pela Secretaria da Fazenda. O recurso ele não deixa de ser, né, disponível para o fundo, não altera a destinação dos recursos. A questão da gestão financeira do Estado é uma questão que envolve, obviamente, daí a conveniência da administração pública, e a Assembleia já votou diversos programas. Não se retira recursos do fundo. Por outro lado, eu queria, assim, até para poder dizer que chegou a essa casa hoje projeto da maior importância em relação à gestão das escolas públicas do Estado do Paraná. O projeto ele foi amplamente debatido pela equipe técnica da Secretaria da Educação. Houve
2 ou 3 reuniões com representantes da APP Sindicato, que representam funcionários e professores, e chega a essa casa, obviamente, para cumprir, primeiro, um compromisso que nós assumimos. Vai ter eleição, sim, nas escolas. Segundo, o projeto, eu diria que ele traz um desafio. Qual o desafio? É de radicalizar a democracia. Aliás, o projeto, eu diria que tem um meta-discurso. Quem tem medo da democracia? Porque o projeto ele universaliza o voto, garante igualdade do voto no processo de consulta à comunidade escolar. Altera o mandato de 3 para 4 anos, garantindo que sempre que não haverá eleições, consultas em anos pares, ou seja, não haverá o risco de coincidir com eleições regulares para que o processo político, partidário, eleitoral contamine o processo de consulta à comunidade escolar. Ao mesmo tempo, dará ao professor, ao funcionário, ao aluno maior de 16 anos e ao pai do aluno menor de 16, o mesmo voto. Compromisso do candidato ou candidata, elaborar um projeto político-pedagógico, fixar e é fixado os objetivos, metas e objetivos, com um mandato de 2 anos. Atingidos os objetivos e as metas, é automaticamente renovado o mandato do diretor ou diretora. Não atingido o objetivo, faz-se nova eleição. É uma forma de fazer com que, através da democracia, se radicalizando, aprofundando a democracia, nós possamos, de fato, ter um processo mais intenso nesse debate. O projeto do Poder Executivo veio com um dispositivo que, obviamente, será merecedor de um amplo debate na Casa. Ele veda a reeleição dos atuais diretores. Eu, pessoalmente, entendo que esse tema é um tema que tem que ser melhor discutido à luz do interesse público, à luz do interesse da educação. Então, obviamente, vários dos aspectos merecerão aqui debates, discussões, avaliações, mas certamente até o final de setembro nós vamos ter votado esse projeto, que vai garantir a eleição ainda no mês de novembro, na nossa rede estadual, no mesmo dia, simultaneamente, um espetáculo da democracia vai ser vivenciado nas escolas públicas do Estado do Paraná, com eleições diretas, com voto igualitário para todos, com um projeto político-pedagógico muito bem elaborado pelos candidatos e com regras muito claras de como é que deve ser a gestão das escolas estaduais, no sentido de buscar o aprimoramento. Porque nós temos que reconhecer, ainda recentemente, deputado Francisquini, saíram os dados do Enem, das notas do Enem. O Enem talvez não seja o melhor parâmetro, porque ele é um extrato. Mas, por outro lado, nós temos que reconhecer as notas do Enem de qualquer escola privada, por mais simples que ela seja, são melhores do que da rede pública. Há alguma coisa nesse sistema que nós temos que aprofundar o debate e discutir essa questão que envolve a qualidade do ensino. Tudo isso certamente será debatido de forma subjacente nesse processo que a Assembleia viverá de debate das eleições, né, para diretor nas escolas. Certamente as galerias novamente estarão cheias, novamente haverá aqui apupos, vaias, aplausos, haverá de fato um espetáculo democrático aqui nesse parlamento, que eu gosto muito, diga-se passagem, mas a nossa responsabilidade é de aprofundar o debate, de melhorar a escola pública, de fazer investimentos, de melhorar a gestão e certamente debater, claro, um dos pontos que será polêmico, se será permitido ou não a reeleição. Vossa Excelência tem o tempo para concluir. A reeleição dos atuais diretores. Em relação aos outros debates que foram tratados pelo deputado Nereu Moura, tirando fora a retórica sempre, né, intensa do deputado, eu penso que é o seguinte, deputado Nereu Moura, acho que Vossa Excelência vive
em outro país. Vive num país que não está em crise. Vive num país que está transferindo regularmente os recursos para os estados nos programas articulados entre os entes federados. Certamente vive num país onde o governo federal não proibiu os empréstimos internacionais para os estados e municípios que podem gerar emprego e renda para fazer superávit fiscal. Certamente, o país que Vossa Excelência vive não é o mesmo que eu estou vivendo. É isso. Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados.